Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Rafael Sadi, professor do Senac. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, a gente está aqui em mais um episódio aqui do nosso Vox Talk. Estamos aqui com o Rafael Sadi, professor do Senac. E o nosso assunto de hoje aí, né, mais um episódio aí que a gente vai estar falando de novo aí de inteligência artificial, né, cara, que é uma tecnologia que está invadindo o mercado, está crescendo exponencialmente hoje, né, Rafael? E você, Rafael, que é do mercado, cara, de multimídia aí, né, professor... a ideia aqui é a gente entender, né, como que está, né, hoje a inteligência artificial hoje, né, para o mercado de multimídia, né, para a área educacional em si. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí do mercado aí de multimídia, Rafael, falasse um pouquinho de você, claro, também, para a gente entender aí como que isso está afetando vocês. Certo. Primeiramente agradecer, né, aí pelo convite, especialmente aí o João, que é meu aluno. Então o professor gosta de voltar e encontrar o aluno aí posicionado. Legal. E toda a equipe também. Parabenizar pelo esse espaço, que não só é um espaço tecnológico, mas principalmente, como a gente estava conversando antes aqui, um espaço de educação, de troca, que para mim é essencial aí para a gente aprender mais, para a gente discutir não só esses assuntos, mas assuntos que são importantes aí para o cotidiano da nossa população como um todo, né? Vamos assim dizer. Legal. Eu gosto sempre de não só me apresentar para as pessoas me conhecerem, que eu acho que isso é importante, né? Quando a gente está num espaço de negócio, mas para as pessoas entenderem do lugar que eu falo, né? Porque a gente vai falar de inteligência artificial e um risco que a gente corre, talvez, é de ter várias visões hoje em dia. E uma das coisas que eu falo com os meus alunos é: duvidem quando alguém fala assim, é assim e ponto, né? Não existe fórmula mágica. Se tivesse, a gente estaria rico. Vamos decorar essa fórmula mágica e vamos fazer dinheiro. Todo mundo, né? E eu acho que o lugar de onde eu falo é um lugar de um professor que busca entender talvez a relação. Tá. Eu sou publicitário de formação, né? Tá bom. Eu gosto de falar também que eu sou comunicador social, e aí a publicidade vem como uma habilitação. Tá. E logo que eu terminei a faculdade, comecei a procurar uma especialização, fiz uma especialização em juventudes no mundo contemporâneo. Tá, legal. Porque já tinha uma paixão pela área da educação. E depois fiz uma especialização em design, comunicação e design digital. Tá. E nessa especialização, em especial, eu tive uma disciplina chamada interação humano-máquina. Tá bom. E aí, uma das coisas que eu mais me chamava a atenção nessa disciplina lendo os textos históricos e textos atuais, que falavam muito da evolução da máquina, né? Nessa relação humano-máquina. Tá. Como que a máquina evoluía diante da relação ali com o humano. E eu era um professor que me intrigava, falava assim, tá aí o humano, como que ele tá nessa relação? E aí fui estudar, fui fazer o mestrado, sempre assim, também buscando o espaço da sala de aula, e percebendo que essa relação humana, ela era muito importante da gente entender. E aí hoje talvez o meu lugar aqui no nosso bate-papo seja esse lugar de entender que a relação humana, ela talvez seja o grande diferencial para a gente incluir. Eu sou um grande adepto das inteligências artificiais na nossa rotina, enquanto comunicadores, enquanto profissionais da multimídia, mas entendendo que a relação humana, ela precisa ser evidenciada, vamos assim dizer. Não, com certeza, Rafa. Eu acho que a questão maior, do impacto da inteligência artificial hoje no processo, né, tanto da sua área como qualquer outra, é exatamente essa, né? A questão de saber assim, onde estão os limitadores do assunto. Eu acho que a questão maior e a maior dúvida de todo mundo é saber assim, né? Até onde vai o humano, até onde vai a máquina. Então, até onde a inteligência artificial vai interferir no meu arbítrio
e até onde eu vou interferir no arbítrio da inteligência artificial, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, talvez, né, quando a gente fala de utilização de ferramentas de inteligência artificial, né? Para isso, para qualquer coisa. Exato. Eu tenho, às vezes, a percepção que as pessoas, na hora de pensarem tecnologias, aí quando eu falo tecnologias, não parece que a gente está falando só de novas tecnologias. Tecnologias como um todo, né? Um cartaz colado num poste é uma tecnologia. Sim. Elas esquecem, falam bastante da experiência do usuário e esquece que tem um usuário ali que vai experimentar aquela tecnologia. Sim. E aí a gente não pode, em hipótese nenhuma, diminuir essa experiência, né? Com o passar dos anos. Por mais que as inteligências artificiais venham facilitar a produção dessas tecnologias, a experiência ela precisa ser elevada também diante dessa experiência, no meu ponto de vista. Não, isso você está certo. Eu acho que essa questão né, a gente estava até falando aqui, né, muitas vezes, né, que a questão do produto final, né, que essas tecnologias, né, a inteligência artificial, ela vai estar entregando para todo mundo, né, ela te proporciona, ela se torna uma ferramenta, né, um facilitador hoje para o seu processo de trabalho, né, independente se você vai fazer uma arte visual, uma edição de vídeo, uma edição de áudio, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que essa questão de pensar na expectativa do usuário, ela é extremamente importante. Até porque, de novo, né, como a gente está falando de inteligência artificial, a gente percebe que isso está tendo um crescimento exponencial muito efetivo, né, em tudo que é lugar, né, área educacional, nas áreas profissionais, tudo. E talvez isso que você está querendo dizer é assim, né, o pessoal está perdendo um pouco a sensibilidade. Exato. Né, a sensibilidade do resultado, né, perante o usuário final, né? A pessoa que realmente vai usufruir do seu trabalho, né? Exato. E aí, por exemplo, eu vejo aqui do estúdio que a gente está, tem a equipe trabalhando aqui nos bastidores, né? Tem várias pessoas. E aí, uma coisa que eu falo bastante também com meus alunos em sala, uma pesquisa simples que a gente pode fazer estamos fazendo ali um site, um vídeo, mostra para a pessoa que está do seu lado trabalhando. Sim. Se aquela pessoa não conseguiu entender, interagiu, joga fora. Exatamente. Vamos começar de Aí novo, eles assustam, né, na hora que eu falo isso. Sim. Mas assim, tá lindo, tá dentro da técnica que a gente passou, tá dentro de todos os padrões, usou às vezes as inteligências artificiais, as tecnologias dos softwares da melhor maneira possível, porém não chegou no humano. Então, qual que é a diferença que esse profissional vai estar fazendo no mercado? Sim. Em tempos aí de uma enxurrada de informação, você precisa ser notado. E como que você está fazendo isso? Exatamente. Né? Isso é uma coisa extremamente relativa não, né? Uma coisa importante de se falar, exatamente por quê? Porque quando o profissional está trabalhando e desenvolvendo o trabalho dele, essa questão da sensibilidade que a gente está falando aqui, né, ela é extremamente importante, e isso que você falou é fato. Né? Quando você apresenta o trabalho para uma pessoa fora do eixo do projeto, né, você vai conseguir ter uma reação, uma sensibilidade imediata se o trabalho está coerente ou não com o resultado. Exato, isso não deixa de ser um teste de usabilidade ali, já um primeiro teste da experiência do usuário. E aí está muito atrelado ao que a gente conversa dentro do mercado da multimídia. Um profissional de multimídia que pensa não só a parte do design, não só a parte da tecnologia, mas principalmente a experiência do usuário. Então essa triangulação aí ela é importantíssima, do que o profissional da multimídia vai fazer. Sim, porque, por exemplo, quando você está orientando, né, um aluno, né, dentro desse ramo profissional, eu entendo que essa questão de você entender, né, aonde você vai empregar o resultado do seu trabalho é primordial, né, para as fases de desenvolvimento do projeto, né? Exato. Porque você já tem que começar o trabalho, né, já visualizando, né, para quem que você vai entregar esse resultado, né? Exato. E aí um vício, vamos assim dizer, né? Da galera, vou colocar essa palavra. E eu vejo também um vício de parceiros de trabalho que eu já tive, né? Tá. Eu também sou não só professor, como dizem os meus alunos, eu também trabalho, não sou só professor. Sim.
Então eu já tive... tem um projeto para ser feito, então precisa desenvolver um vídeo, vamos colocar assim, uma mídia diferenciada. Sim. Primeira coisa que a pessoa faz é ligar o computador, abrir o software de edição de vídeo. Tá. Errou. Quer dizer, errou, né? Pulou a fase do planejamento. Sim. A fase mais importante. Sim. E aí eu acho que também é uma fase em que as inteligências artificiais como um todo podem apoiar nesse processo. Tá. Né? Então, uma coisa que eu também trabalho bastante em sala de aula, vamos esgotar essa fase do planejamento. Mesmo que nesse primeiro momento de sala de aula, de experimentação, o produto final ele seja secundário, mas que esse processo de planejamento ele se esgote de maneira positiva, para a gente testar essas possibilidades, para a gente entender como que funciona, para a gente entender como é que um profissional vai mesmo planejar estrategicamente a sua ação, né? Isso que você está falando, Rafael, ela vai muito de encontro quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque esse talvez é um dos maiores erros de todo mundo, de todos, que estão agora nesse momento, né, mergulhando nesse mundo de inteligência artificial, que é exatamente isso, o planejamento, né? O planejamento do lado da IA, a gente está falando de quê? Especificação. A gente está falando de contexto. Né? Porque, por exemplo, hoje todo mundo está tendo, né, tem oportunidade, tem o acesso hoje aí a motores de inteligência artificial que estão disponíveis aí na internet, né? A gente pode falar de ChatGPT, Gemini, outros motores de IA aí, né? Geek, ou Grok, desculpa, e outros aí, Manus. A gente tem uma infinidade aí de motores de IA hoje no mercado. E essa parte que você está falando aí de planejamento de projeto, para IA é a mesma coisa, é a questão do contexto. Porque hoje, assim, todo mundo está com acesso a ferramentas de inteligência. Então, o pessoal está banalizando muito esse processo. Por quê? Porque o cara simplesmente escreve uma frase banal lá, uma frase simples, e deixa a IA fazer todo o resto. Pensar todo o contexto, pensar a ideia, pensar tudo para entregar um produto, né, para entregar um resultado que muitas vezes não vai atingir a expectativa de ninguém, nem da pessoa mesmo que está usando a ferramenta. Então essa questão do contexto, eu sempre falo, né, quando a gente trabalha com inteligência artificial, assim, o quanto mais informação você consegue colocar, que eu acho que cabe bem nessa sua análise aí quando você fala na questão dos alunos de né, esgotar o planejamento, né, pensar o máximo no planejamento e olhar a execução como um processo secundário, né, basicamente o que a gente direciona quando a gente está falando de ferramentas de inteligência artificial. Você tem que pecar no contexto, você tem que, né, desgastar ali um pouco a questão do contexto, porque quanto mais informação você tiver, melhor vai ser o resultado, melhor você vai ter uma proximidade, né, da sua necessidade. Talvez não é uma área que eu domine, mas talvez seja o que os engenheiros de prompt estejam fazendo, né? Isso mesmo. E aí, você estava falando, eu estava lembrando de um vídeo que eu vi esses dias, né? Rodando aí as redes sociais, que eu também gosto, não nego. Não, tem jeito. De uma filha de uma apresentadora, não lembro agora. E ela falando da rotina dela, né? Eu vou pra escola, entro tal hora, e eu não lembro agora se eu tenho balé, não lembro agora se eu tenho... E uma das coisas que me vem é a própria criança acostumar com isso, porque independente da profissão, nós não estamos ali instruindo um tecnicismo, né? Sim. Mas nós estamos instruindo uma postura mesmo cidadã para a vida, vamos colocar assim. Os pais aí que nos acompanham, né? Para ajudar as crianças a se organizarem, planejar a rotina. Então entender, amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer uma tarefa, com qual objetivo você tem que fazer essa tarefa? O que você precisa aprender? Qual que é a sua meta? Estudar quantas horas, quantos minutos, descansar quanto tempo, brincar de quê, entendeu? A partir do momento que a criança, quanto mais nova ela consegue fazer isso, obviamente você vai escalonando esse processo de evolução, né? De evolução, exatamente, obrigado. Ela consegue se organizar nesse sentido quando ela vai
direcionar isso para uma carreira, vai fazer isso dentro de um processo de planejamento multimídia, Sim. tecnológico, enfim, independente da área, ela vai ter mais facilidade, porque ela já domina aquilo dentro da vida dela, né? Ela consegue experienciar aquilo, né? Como você falou, tem um contexto. Isso. Porque na verdade eu acho que a grande dificuldade, né? Agora falando, né, você está falando um pouco de criança, né, que, hoje eles já nascem, né, 100% inseridos no meio digital, né? Que a gente está falando aqui, né? Questão de tecnologia e tal, eles estão totalmente inseridos, né? E como utilizar isso, né? De repente, né? Nesse processo de evolução que você está falando, nessa questão de criar uma metodologia, né, de vida, né, metodologia de como você tem que fazer as coisas. Exato. Né, essa questão de você falar de direitos, deveres, né, e como você otimiza o seu dia a dia, né? Por exemplo, você sedimentar bem o seu dia com todas as tarefas, né, que você tem que executar, né? Tanto questões acadêmicas, né, questões de lazer, etc., familiares, né? A partir do momento que a criança, né, o adolescente consegue encaixar isso dentro da rotina dele e isso se torna um processo, né, sequente, né, consequente, né, com várias mantendo, né, aquela rotina, mantendo aquela sequência, com certeza fica muito mais fácil depois dessa criança, desse adolescente, né, se tornar um adulto e ir para o mercado de trabalho, né, e conseguir, né, manter essa rotina, essa regra, né, baseada exatamente nesses princípios que você está falando. Exato. E aí eu só queria quebrar um pouco o protocolo. Eu já queria fazer uma pergunta. Você falou dessa questão da tecnologia e me veio muito em mente, né? As crianças estão nascendo imersas nessa tecnologia. Sim. E eu fico me perguntando, será? Porque eu estou vivendo um desafio em sala de aula. A turma do João, que formou ano passado, no ensino médio, era menos. E cada ano, eu sou professor do primeiro e do segundo ano do ensino médio, técnico em multimídia, ou seja, você já tem ali um recorte de pessoas que têm essa tendência, né? Cada ano que passa parece que vai ampliando essa dificuldade, né? O aluno chega na frente do computador no laboratório e não consegue interagir. Com aquela máquina. E aí eu vejo aqui também um escritório que estão todos os profissionais trabalhando no computador. Sim. Só que se eu falar assim, gente, faça um trabalho no celular, eles desembolam em 2 minutos. Isso aí. Existe, por exemplo, aqui na empresa de vocês, uma projeção de, substituir os computadores por smartphones, celulares, enfim. O que você pensa sobre isso? Na verdade, assim, Rafael, eu acho que essa questão que você está falando é importante, né? Aquilo que eu falei, né? Quando eu falei que a criança hoje, né, ela já nasce imersa na tecnologia, né? A primeira tecnologia dela é o celular. Isso é fato para todo mundo, né? Isso aí que você está falando é extremamente evidente, porque hoje você anda em qualquer lugar, né? E todo mundo tem um celular hoje que está interagindo ali. Por quê? Porque você tem muita tecnologia hoje embarcada dentro do celular, não é? Então, talvez isso responda um pouco essa pergunta que você está falando, né? Com relação assim, por que o pessoal hoje sente uma dificuldade maior em trabalhar, por exemplo, num computador, num notebook, né? Exatamente por quê, né? Porque hoje a tecnologia embarcada no notebook, no computador hoje, ela já está 100% presente no celular. Sim. Né? E aí, como é o primeiro contato tecnológico normalmente que uma criança, um adolescente tem, que é o celular, né? Hoje, o smartphone, então a gente percebe que isso está realmente criando uma barreira, que é isso que você está falando. Por exemplo, eu tô no colégio e, né, tô na aula de laboratório e aí, você vê que a pessoa senta lá e tem uma dificuldade extrema de usar a interface, de usar a aplicação, porque tem que usar o mouse, tem que não sei o que, e se você fala pro cara fazer alguma coisa no celular, ele vai no editor de vídeo do celular, rapidinho ele consegue desenvolver o trabalho, né? Então, que na verdade o que acontece assim, eu não enxergo talvez que o smartphone vai conseguir 100% acabar com os computadores, por exemplo, notebooks, etc. Eu acho que ele vai facilitar muito, né? Por essa questão de, você tá com ele totalmente 100% do seu dia ali, né? Ele está disponível para você. E aquilo que eu falei, hoje você tem toda a tecnologia embarcada hoje,
que você tem hoje num computador, né, num tablet e tal, hoje ela já está embarcada dentro do celular, mas a gente sabe que ainda existe alguns limitadores, né, que é a questão de, né, tamanho, etc. Né? Então tem coisas que, né, infelizmente, por enquanto, ainda são extremamente desconfortáveis de você fazer num celular, né? Tem coisas que você precisa de uma televisão, você precisa de um display maior, né, exatamente para poder estar fazendo isso. Mas realmente, isso é uma questão que a gente vem notando bastante mesmo no mercado corporativo hoje de negócio. A quantidade de desenvolvimento de aplicações para mobile hoje, cresceu absurdamente. A gente tem clientes hoje que ele consegue ter o acesso, ele tem os dashboards do negócio dele hoje todo disponível na palma da mão, né, dentro do celular, que nem isso que você está falando. Sim. Então hoje o cara não tem tanta mais necessidade de estar levando um notebook debaixo do braço, porque às vezes hoje, né, a gente já tem aplicativos, né, dashboards que são desenvolvidos especificamente para clientes, que os caras já conseguem visualizar toda a necessidade dele no próprio celular, né? Então isso realmente tá de uma certa forma impulsionando isso, né? E a inteligência artificial também, né? Que hoje, quantos, né, todos, praticamente 100% dos motores de IA hoje de mercado, você hoje já tem um aplicativo mobile que você consegue colocar dentro do celular, né? Então, isso está acontecendo. E eu acredito assim, né? Hoje o João começa a carreira dele aqui com vocês, está iniciando aí, mas a tendência é que num curto prazo o João esteja aí chefiando equipes, né? E aí essa galerinha que está chegando venha ser extremamente complexo. Então, assim, como que a gente está fazendo essa transição? E aí volto na minha reflexão do início, né? Também nós que talvez não somos, nós que não somos dessa geração, que teoricamente está imersa na tecnologia, a gente muitas das vezes acha que está fazendo uma transição, mas a gente está ainda preso nas rotinas, nas relações humanas anteriores. Então, assim, eu acho que existem muitos estudos que falam sobre esse avanço tecnológico, falam sobre esse avanço da máquina, mas a relação humana ela ainda fica em segundo plano. Então, por exemplo, como que hoje as nossas empresas vão se adaptar para receber esses novos comportamentos, não só do consumidor, mas dos produtores, né? Que também aí não tem como a gente delimitar quem é consumidor, quem é produtor, porque a galera tá com, como você disse, com um smartphone na mão, então chega na rua, tá produzindo, tá apostando, e vira essa cadeia infinita aí de produção e consumo. Isso é uma coisa, né, isso é uma relação complexa, principalmente porque cada vez mais a gente tem que se preparar para estar recebendo esse profissional dessa geração mais jovem, né? Exatamente já imaginando essas questões que você passou, esses problemas, né, com relação à parte de adaptação, né, do profissional ao ambiente de trabalho, a forma como que você vai estar inserindo ele dentro da sua equipe, né, como que ele vai conseguir se desenvolver, né, tirar um pouco dessa dependência também, né, do celular, né, porque tudo isso que a gente está falando, Rafael, são questões também que estão totalmente relacionadas também com esse desenvolvimento de tecnologia, principalmente inteligência artificial. Por quê? Porque cada vez mais, né, a gente está tendo um problema como que eu posso dizer, de alienação tecnológica da galera. Então, por exemplo, você pode ver que cada vez mais as pessoas se socializam menos, né? Então, a gente percebe isso nitidamente no nosso dia a dia. Porque né, a gente está falando aqui do avanço da tecnologia, cada vez mais, quanto mais ela vai crescendo, é exatamente isso que você está falando, da questão do ser humano estar em segundo plano, né? Mas também tem uma questão do ser humano também, que ele está preferindo se apegar às tecnologias, né? Tá se inserindo cada vez mais no meio tecnológico, principalmente por quê? Porque a inteligência artificial hoje, ela está interagindo muito mais, né, com as pessoas, e isso vai aumentar exponencialmente agora, tá? Estão chegando novas tecnologias de inteligência artificial agora, que elas são capazes, né, de realmente interagir muito mais com as pessoas.
E essa questão da alienação digital é um negócio complexo, porque realmente está acontecendo. E isso, na verdade, João, Rafael, desculpa, você só consegue tirar a partir do momento que você quebra isso com a socialização. Então, por exemplo, aqui a gente tem equipes que a gente enfatiza demais a questão do relacionamento pessoal entre os profissionais. Exatamente sim, pô, tira um pouco o celular, vamos fazer reunião presencial, vamos discutir, vamos planejar todo mundo junto, exatamente para dar uma quebrada nisso. Sim. Entendeu? Porque a tecnologia que está acontecendo hoje, né, é isso, a gente está tendo uma questão muito grande de aumento de pessoas que estão totalmente alienadas. Sim. Aquilo que você falou, o cara vai para o mercado de trabalho hoje com uma dificuldade absurda de interagir, né? E quando a gente fala em, por exemplo, área de multimídia, né, que é o caso da sua área, que você está desenvolvendo produto que teoricamente, né, é para atingir a pessoa, né, humano, né, interagir com as pessoas, né, o resultado está sendo entregue para pessoas, né, para as pessoas. É muito complexo você ter um profissional que ele está muito, né, tá muito direcionado para a tecnologia, né, e está esquecendo um pouco essa questão do relacionamento pessoal, né? Exato. E aí entra talvez meu desafio e o que eu gosto na sala de aula, né, também. E eu falo muito com os meus alunos, quando o tecnicismo, assim, em si, ensinar software, ensinar linguagens de programação é muito fácil, até porque às vezes eu disponibilizo para eles um vídeo, gente, a aula que vem nós vamos falar do software e tal, tá aqui um link, eles assistem acelerado no vezes 10 e chegam fazendo melhor, 10 vezes melhor do que eu. Sim. E eu não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, tenho maior orgulho. Sim, sim. Isso é fácil. Eu acho que o papel do professor, já entrando um pouquinho nas nossas próximas pautas, que eu acredito que você vai me perguntar isso, é a gente mediar essa relação, né? E aí, quando a gente fala de IA, existem dois extremos que eu percebo. Não só entre os professores, mas entre os profissionais também, né? Existe aquela galera que é extremamente romântica em relação a isso. Nossa, é tudo lindo. Olha só que lindo. Eu consigo colocar aqui a foto do meu pai que morreu. Isso, e a IA vai animar ele. Vai fazer. Olha só como que o mundo tá belo. Eu consigo colocar aqui um relógio que vai medir minha pressão e vai diagnosticar se eu estou hipertenso. Então, é uma pessoa que romantiza esse cenário, o que é complicado. De certa forma, você ser romântico demais. Sim. Eu vejo pessoas num extremo que, pautados em toda uma questão que talvez daria um outro podcast, né? Da gente falar das vulnerabilidades que a IA aumenta, né? As chances que ela diminui de algumas crianças, jovens e até adultos de inserção à tecnologia, isso tudo que a gente pode discutir. Pautados nisso, fala, não, eu não vou usar. E aí você, dentro do mercado de multimídia, por exemplo, isso é negociável. Né? Eu tive uma aluna numa outra escola que falou assim, olha, eu não posso usar, tem uma ordem religiosa de não usar isso. Eu falei assim, então você vai ter que escolher outro curso. Não tem como. E aí o que eu falo com os meus alunos a gente precisa equilibrar as coisas, tudo na vida, a gente precisa equilibrar, né? Para conseguir um meio termo ali e saber que as inteligências artificiais, as novas tecnologias, elas vão ser ferramentas importantes e aliadas para o nosso crescimento profissional. Mas eu, professor Rafael, vou deixar claro que sou eu, não acredito que elas substituam o humano, essa relação, esse cheiro, né? Essa coisa que eu, particularmente, gosto muito. Eu entendo assim, Rafael, em cima disso que você está falando, eu também tenho uma visão muito semelhante à sua. Eu não acho que eu inclusive assim, todos os podcasts aqui do Voxtalk que a gente já colocou sobre inteligência artificial, né, a gente vem falando isso fortemente. A inteligência artificial, na verdade, assim, o pessoal tá num momento assim de aprendizado ainda, né? Um negócio novo que tá chegando na vida de todo mundo. Tem muitas pessoas que
que estão tendo entendimentos, talvez, de forma errada, talvez, né? Porque tem muita gente com medo. O cara fala assim, não, a inteligência artificial vai tirar meu emprego, sabe? Eu vou ficar desempregado, tô perdido, a inteligência artificial vai me substituir. E é uma coisa, assim, que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de IA, a gente fala assim, cara, a IA vai ser sempre um facilitador. O humano sempre vai ter que estar por trás dela. E em cima disso que você falou, por exemplo, hoje eu tenho uma palestra, hoje eu vou fazer uma palestra numa faculdade, eu vou falar sobre inteligência artificial e responsabilidade social, que é um assunto também que está muito pautado hoje no mundo de inteligência artificial. O pessoal está muito preocupado com isso, né? Isso no mundo, os países estão muito preocupados em desenvolver órgãos reguladores, né, para desenvolvimento de motores de inteligência. Sim. Até porque a gente tem que pensar o seguinte, a inteligência artificial, pensa assim, é que nem médico e o monstro, né? Então você cria um monstro, mas sempre vai ter um médico por trás. E aí entra muito no âmbito do quê? Das ideologias dessa pessoa que está desenvolvendo aquele motor de inteligência. Entendeu? Porque assim, o ser humano não é perfeito. Então, por exemplo, as pessoas têm defeitos, têm preconceitos, têm várias situações que, infelizmente, para o cara que está desenvolvendo a ferramenta, direto ou indiretamente, ele pode estar embarcando esse conceito dentro dessa ferramenta. Exato. Você entendeu? E aí, de repente, você acaba criando um monstrinho ali que vai, de repente, entendeu? Gerar visões, às vezes, distorcidas de mundo para um monte de gente. Dependendo se você usar o motor de inteligência artificial A, B ou C. Sim. Então, isso pode acontecer. Você pode ter essa questão, né? Que a gente sempre fala, isso que você está falando da questão do humano, eu também acho. O humano não vai ser substituído. E a gente, quer queira ou quer não, hoje, quem domina esse motorzinho, esse monstro, esse médico, vamos dizer assim, são poucas pessoas. Sim. Então a gente aí tem uma vigilância que ela é detida por um poder maior, né? Sim. Então também essa necessidade da regulação, ela passa por esse lugar. Sim. E aí a gente poderia vir aqui num debate sem fim, né? Sem fim. E o desafio aí também, para mim, é um grande desafio das IAs na contemporaneidade, passa por esse sentido. Por quê? Até esse planejamento que a gente falou de futuro, ele é regulado. Porque, por exemplo, hoje, eu tenho no meu celular aqui, minha agenda. Que é uma agenda Google. Se eu não tenho como ter celular. Sim. Ou seja, sim, eu não vivo. Sim, não, hoje, infelizmente, a gente está preso à tecnologia. Né? Exato. E aí, todos esses dados que estão ali dentro dessa agenda, eles são usados para uma previsibilidade, né, de futuro. Isso. Então, até a minha organização de futuro, ela está condicionada a essa agência, né, de dados, essa agência de controle. Sim. Então, isso é um debate complexo, é um debate que passa por várias camadas, aí, não só da comunicação, da engenharia de softwares, de dados, de tecnologia, mas eu acredito que principalmente aí da antropologia, né, do comportamento humano, né, que é da política, né. Sim. Mas Rafa, perguntando agora para você, assim, qual que é o nível que você está enxergando hoje, por exemplo, né, dos seus alunos, dos profissionais, né, em relação à inteligência artificial, né? Tipo assim, você já está enxergando uma dependência baixa, média, alta? Como é que está isso hoje no mercado? Você está já conseguindo, de repente, visualizar isso? Como que está acontecendo? Eu acho que não só dos alunos, né? Acho que nós todos estamos aí com uma dependência de média para alta. Sim. Assim, uma das coisas que logo quando o chat GPT, que eu acho que foi um dos pioneiros, vamos colocar assim, né? OpenAI.
surgiu, eu vi que alguns professores ficaram, colegas, nossa, e o que nós vamos fazer? Tem aluno fazendo trabalho inteiro na IA, sabe? Eu falei não, né? Eu pensei, a gente tem teóricos falando da reorganização, da reinvenção da educação desde 1900 e... Lá vai vovô, né? Então não é agora que a gente está trabalhando sobre isso. Sim, o professor como mediador do conhecimento, isso já é um papo antigo. Então, os colegas que tinham aquela visão do professor que detém conhecimento, do aluno que não detém conhecimento, que ele vai fazer essa transferência, estão tendo muita dificuldade para lidar com isso. Tá. E aí, mais uma vez, talvez esse professor que tem essa visão está naquele campo do radicalismo extremo de não entra nessa seara. Entendi. Então, assim, na educação, o desafio é, para mim, colocar as inteligências artificiais no cotidiano da sala de aula, para que, principalmente, os alunos tenham essa criticidade. Eles entendam que é importante para o cotidiano deles. Mas ela não vai fazer tudo. Ela não pode ser substituída, ela não pode ser condicionada, ela não pode ser uma muleta, né? Então, eu tenho uma experiência, né? Uma coisa que eu faço em sala de aula, muitas vezes eu passo um trabalho e falo assim, gente, se vocês forem no chat GPT para fazer meu trabalho, vocês vão fazer assim. Aí, as primeiras vezes que eu fiz isso, eles assustaram, sabe? Fica assustado, né? Mas aí eu falei assim, se vocês quiserem fazer isso, beleza. Vocês vão me enganar, vocês vão tirar a nota que vocês precisam tirar e vão passar de ano. Sim. Mas é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, assim, eu acho que passa também por um caminho que a gente conversa bastante, que é a educação midiática também. Sim. Que é você educar eles para esse meio. Para você educar eles para entender a importância e esse impacto que a gente vive, né? Porque o importante da inteligência artificial, quando a gente usa ela, né, como um instrumento, né, ou de lazer ou de trabalho profissional, é exatamente a gente saber delimitar o quantos por cento é ela e quantos por cento é você. Sim. Então, eu acho que assim, quanto menos você deixar ela fazer o trabalho nobre, entendeu? Melhor vai ser o profissional. Sim. Né? Que é aquilo que a gente até estava falando aqui antes da gente começar a gravar, que é essa questão de você deixar a IA fazer o básico, por exemplo, né? Que vai te acelerar de uma certa forma o seu dia a dia, né? O seu trabalho. Hoje já é comprovado isso, tá? Eu posso falar por experiência própria, né? Sempre às vezes brinco aqui com o pessoal que eu falo assim, a IA ajudou a me multiplicar de uma certa forma. Sim. Por quê? Porque o básico eu já estou conseguindo entregar para a inteligência artificial fazer. Mas o trabalho nobre é meu. Então, assim, né, a ideia, o insight, né, o objetivo final do produto, do processo, sou eu que estou determinando, não é a inteligência artificial. Exato. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo desse podcast. Poderia pegar todo esse material aqui e levar como exemplo para a sala de aula. Falar assim, olha, a gente tem esse material bruto aqui, a gente conversou ali 2 horas, precisa editar. Isso. Se vocês jogarem numa IA, a IA vai fazer. E sugerir recorte, eles vão fazer. Sim. Só que o João, que trabalha na agência, ele me conhece. Isso. Ele conhece nós dois, inclusive, né? Aí. Ele vai demorar para fazer? Ele vai. Só que o recorte dele, além de humanizado, vai ser um recorte inteligente e estratégico. Exatamente. Então a gente precisa entender qual que é a nossa intenção. E aí volta naquele discurso que eu falei. Em tempos de infodemia, quem detém a narrativa, detém não o poder só, mas detém ali a atenção do público. Isso aí. Então de que adianta também eu recortar na IA, perder ali... Ganhar um tempo, não vou colocar perder, vou colocar uma narrativa positiva. Ganhar tempo. Ganhar um tempo ali, jogar lá no YouTube, vocês não terem visualização nenhuma. Na verdade, a gente perdeu o meu tempo, perdeu o seu, perdeu o do João, perdeu de todo mundo. Sim, porque essa questão da humanização é extremamente importante, né? Sim. Principalmente quando a gente... Exatamente por isso quando a gente está falando de processos, né? Processos, produtos, coisas que vão efetivamente interferir no ser humano, né?
ainda é uma questão, né, que a gente sabe que a IA não vai entregar isso, entendeu? Exato. Ela não consegue entregar isso porque ela não tem essa sensibilização que você está falando, né? Ela não consegue avaliar de um contexto nesse nível que você está falando, né? Sim. Porque a gente está falando de sensibilidade, né? Então a gente está falando de você assistir o vídeo, né? Quando você faz uma edição de vídeo, você, né, pega uma gravação como a gente está fazendo hoje aqui, e você pega os insights principais aqui, eles também estão muito relacionados, às vezes, com a pessoa, né, com o profissional, a pessoa que está falando. Porque às vezes ela tem um ponto de vista próprio, né, que é interessante você colocar no contexto. Sim. Que de repente é diferente, por exemplo, você pegar o vídeo, esse vídeo que a gente está gravando aqui hoje, jogar dentro de uma IA e falar assim, edite isso aqui para mim, né? Ela vai analisar o vídeo, vai fazer os cortes, mas de repente de uma forma muito aleatória. Por exemplo, sem objetividade final, que é, por exemplo, aquilo que você falou, atrair o público. Então, de repente, ela não vai te entregar um resultado esperado, né? E aí, talvez, a grande diferencial do profissional, você até falou uma frase que eu escuto bastante, né? A IA vai substituir o meu trabalho? Uhum. E eu falo com os alunos, olha, não tem como prever isso. Porque, por exemplo, eu trabalho com Photoshop no primeiro ano. Uhum. Ainda é uma ferramenta que o mercado do design usa utiliza pra caramba. Uhum. Em 2023, eu trabalhei com eles Photoshop, assim, um mês, porque, tipo, daquela tentativa de conseguir trabalhar as ferramentas. Tá. Eu acabei de dar a última aula, lançou as IAs ali dentro do Photoshop. Dentro do Photoshop. Sim. No ano seguinte, o que eu tinha dado em um mês de aula, eu consegui dar em uma aula. Uhum. Uhum. Porque facilitou a vida. Sim, sim. Então, assim, é óbvio que vai facilitar a nossa vida. Eu estou falando, sobretudo, então, assim, quando eu falo do João, o exemplo do João, voltando ao vídeo, né? Uhum. Ele vai colocar aquela ferramenta na ferramenta lá, vai editar, mas quando ele olhar, ele vai ter talvez esse senso crítico de vir apontando ajustes. Isso. E o que assusta em pouco tempo, quando eu fiz faculdade, eu não me formei tem muito tempo, né? Não tinha essa visão, então tinha uma visão muito assim, instrumentalista da profissão. Sim, sim. Então eu fui muito focado, eu fiz um monte de cursinho de software, né? Então, assim, pouquíssimo, em 20 anos que a gente acelerou num lugar que quem ficar focado só nisso, talvez na verdade, assim, tenha um desafio por aí. Na verdade, assim, Rafa, a grande discussão que a gente sempre faz é assim, talvez eu, por exemplo, já tô com 50 anos, então você pega o pessoal, né, dessa geração mais antiga, por exemplo, né, mas é o pessoal de tecnologia, por exemplo, no nosso caso, que a gente está inserido na tecnologia 100% do nosso tempo. A gente consegue utilizar a inteligência artificial de uma forma muito mais consistente, porque simplesmente a gente tem exatamente essa visão antes da inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente tem os processos de desenvolvimento do nosso trabalho muito claros na nossa mente, que é isso que você está falando. Por exemplo, quando você fez faculdade, você não tinha acesso ainda, não existia essa tecnologia. Então, você se preocupou a entender como funciona o processo como um todo. Então, por exemplo, você tem já na sua mente pré-definido todos os passos, todas as fases para você desenvolver o seu trabalho. Sim. Então, isso, ela contribui demais, por exemplo, na hora de você usar uma ferramenta de inteligência artificial. Por quê? Porque você tem um contexto você vai ter um contexto para você passar para a inteligência artificial desenvolver um trabalho muito mais lapidado, muito mais estruturado, por exemplo, do que um aluno de uma pessoa que está inserido agora. Que é exatamente isso, né? A tecnologia de inteligência artificial está acelerando o processo, só que ao mesmo tempo ela está pulando etapas, né? E aí pode ser que
alguns profissionais que vão sair desse novo mundo não consigam ter o mesmo resultado de profissionais que vieram lá do passado. Aí eu acho que volta um pouco na minha indagação lá do início, né? Que essa interação humano-máquina talvez ficou tão focada no avanço da tecnologia que esqueceu de pensar aí como que vai se dar o avanço do humano, né? Diante dessa tecnologia. Ok, e para além disso também, será também que a gente não está medindo os parâmetros dessa relação atual do jovem, das novas gerações com as novas tecnologias, com o olhar da nossa geração? Também isso não é... Não vou falar que é equivocado, mas será que isso não é descontextualizado, entendeu? Entendi. Uma régua errada para uma geração. Pode ser, sim. E aí volta aquele exemplo que a gente deu aqui, né? Será que quando um João ou outra mais novo vier gerenciar a equipe, será que vai ter força de fazer essa mudança ou não? Como que ele vai, né? Como que ele vai conduzir isso, né? Eu acho que você falou realmente é uma questão, acho que assim, Rafael, é uma questão complexa ainda, né? A gente ainda não tem a fórmula talvez exata ainda para definir, né, como que vai ser esse processo. Sim. Mas o que a gente consegue entender é que assim, eu acho assim, vai ser um mix, né? Na verdade, né, a gente tem que pegar pontos positivos de trás, pontos positivos de agora e fazer o meio e fazer um modelo novo. Exato. Aí sim você vai conseguir talvez, né, ter a eficiência necessária para você ajudar, né, os alunos, ajudar os profissionais, né, a realmente chegar num nível aí que ele consiga, né, se estender, né? Porque é aquilo que você falou, cada vez mais vão chegar novas gerações, cada vez mais inseridas em tecnologia, né? E como que você vai receber essas pessoas e como você vai adaptar elas para o seu negócio. Incomoda, né? Porque aí você falando, eu me lembrei de um espaço que eu trabalhei, eu era coordenador de comunicação, eu tinha uma equipe grande, aí 9 pessoas. Era o lugar de comunicação que eu tinha a maior equipe, assim, né? E todo mundo era bem novo, assim, tipo, tinha umas duas que tinham mais ou menos a minha idade, mas tinha uma galera mais nova de mercado. E aí incomodava muito, porque na minha visão, sempre tive uma visão mais tranquila em relação a isso, tipo, trabalhar ouvindo música, tipo, vou dar uma volta para ver se a criatividade volta, enfim, isso para mim, e a gente vê empresas de tecnologia e startups hoje funcionando super bem com isso, né? Só que as empresas com o modelo tradicional não funcionam. Isso aí. E aí eu sofri uma série de perseguições, tanto é que eu fui desligado da empresa com essa teoria de que eu não dava conta de coordenar a minha equipe, sendo que a minha equipe entregava. E eu tinha outros colegas gestores que estavam mais preocupados em olhar a minha equipe ingerente do que cuidar da equipe deles. Que estavam ali, talvez, desmotivadas, enfim. Isso na verdade eu acho que é um problema do mercado, viu, Rafael? Infelizmente, assim, empresas tradicionais, empresas gigantes, eu trabalhei em grandes empresas grandes, Volkswagen, empresas gigantes. E, infelizmente, assim, empresas de modelos tradicionais, elas ainda não estão... não é que não estão, eu acho que elas não se preocuparam ainda em mudar um pouco o conceito de como você conduz uma equipe de trabalho hoje. Sim. Né? Porque, por exemplo, aqui na Voxel a gente está acostumado a trabalhar de uma outra forma. Por exemplo, aqui a gente busca dar autonomia para as pessoas, porque isso ajuda você ter um desenvolvimento de responsabilidade, de visão, de várias coisas, né? Então, por exemplo, não adianta você trabalhar num processo de coação. Então, não adianta você trabalhar com o profissional pressionado, porque com certeza ele vai te entregar o resultado, mas vai te entregar o melhor resultado. Sim. Entendeu? Acho que esse talvez é a grande questão hoje
quando a gente faz uma analogia, isso que você falou, entre as startups e as grandes empresas de mercado. Porque hoje o aluno jovem, o cara que se forma e vai para o mercado, claro, todo mundo, né, almeja, por exemplo, ter uma experiência numa grande empresa, uma empresa, né, uma empresa multinacional, uma empresa gigante. E às vezes isso, de repente, acaba não sendo uma experiência tão agradável, exatamente por quê? Porque você acaba entrando num ambiente, né, que o conceito de trabalho dos caras, né, além das vezes de maneira convencional, os líderes, às vezes, eles enxergam, né, o final, mas não estão preocupados com o meio. Sim. Então o cara quer entregar, mas ele não está preocupado o que ele vai fazer para entregar o resultado. Sim. Tem um vídeo, não sei se você já viu, é antigo esse vídeo, uma animação bem dos macaquinhos que ficavam numa jaula. Sei. E aí toda vez que... Aí tinha uma banana, e aí toda vez que o macaquinho pegava a banana, ele tomava um choque. E aí eles iam, colocavam um macaquinho novo, aí o macaquinho novo ia para tentar apagar a banana e tomava um choque. Tá. Só que acontecia, eles começaram a tirar dessa jaula os macaquinhos que já tinham tomado o choque. Só que os novos que iam entrando não se desafiavam a pegar a banana. Porque eles já tinham aquela ideia de que iriam tomar o choque, né? Então, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando, das IAs e das empresas, porque não adianta também a gente achar assim, eu vou inovar, vou colocar IA aqui na minha empresa, vou fazer tudo diferente, sendo que, como você bem disse, os contextos não estão alinhados com isso. Por quê? Nós vamos colocar mais macaquinho para tomar choque. Desculpa, essa analogia é ruim. Sim. Mas, assim, vou estar reforçando essa ideia aí da dependência das inteligências artificiais. Eu não vou estar explorando, talvez, explorando é uma palavra, mas eu não vou estar potencializando o desenvolvimento da minha equipe ali. Sim. O desenvolvimento criativo, o desenvolvimento relacional, né? Que é muito além daquilo que ela pode entregar numa IA. Então, tipo, eu percebo que talvez esses espaços não criativos e de reprodução de ideias antigas possam ser espaços que vão contribuir com esse Ctrl-C, Ctrl-V. Entendi. Rafael, cara, queria agradecer você, né? Deixa o espaço aí para você, cara, se quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem pro pessoal. Mas eu queria agradecer muito aí a sua presença. O bate-papo foi muito legal, muito interessante. Cara, o espaço aqui está aberto para você. A hora que você quiser falar de outro tema, qualquer coisa aí, é só aparecer que a gente faz outro Vox Talk aqui. Se quiser falar alguma coisa, cara. Imagina, eu que agradeço aí o convite, né? O nosso bate-papo, na hora, um tema que me intriga. A gente poderia conversar sobre bastante coisa. E eu acho que em tempos também que a gente vive imersos nessa quantidade, como eu já disse e repito, né, de informação, e muitas vezes uma informação que é caracterizada aí por discursos de ódio, discursos que reproduzem coisas que não são legais, a gente trabalhar com uma educação que traz não só para o jovem, mas que ele vai ser reprodutor disso, né? De discursos que vão distorcer isso, né? Que vão potencializá-lo, que vão colocar ele como um instrumento aí de mudança, como um agente aí mobilizador dos territórios, da indústria que ele está inserido. É mais que um desafio, ele é urgente e ele é atual. E aí a gente conta com vocês aí que estão assistindo, com vocês aqui da empresa e com todos os Joãos que estão aí sendo formados por nós e por toda a educação. É isso aí, Rafael, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer aí todo mundo. Aqui embaixo eu vou passar aqui os nossos contatos, tá? Pedir para o pessoal se inscrever no canal aí, dar uma força pra gente, dar um like, né? Ativar aí as notificações. E aí a gente vai se falando aí. Até o próximo Vox Talk.